Gênesis 3, versículos 7 e 8. Gênesis 3, 7 e 8. Louvor grato demais, vocês são lindos. Gênesis 3, 7 e 8. Estamos falando de culpa, vergonha, consequência. E estamos falando da desconexão criado por esse veneno no nosso interior, começando com o nosso espírito e se irradiando pela vida toda. Culpa, vergonha e consequência cria desconexão com Deus, desconexão comigo mesmo e desconexão com o outro. Quando tem culpa, vergonha e consequência, desconexão é normal. Gênesis 3, 7 e 8 nos mostra quando isso começou para a raça humana, embora não tenha começado realmente aqui. Gênesis 3, 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui começa culpa, vergonha, consequência, desconexão. Quando Eva decide entrar no jogo de interesse, e aqui eu quero abrir um parêntese para ajudar você a entender aqui. O jogo de interesse é a ferramenta das trevas para construir culpa, vergonha e consequência. Sempre. Hoje à noite eu vou ampliar a ideia de como que a culpa, vergonha e consequência cresce na vida da gente. Indo da missão para os valores, para a identidade. Mas agora de manhã eu quero ajudar você a entender que a culpa, a vergonha e a consequência cria uma desconexão na gente, fazendo a gente perder de vista a gente mesmo, inclusive. Adão e Eva abriram os olhos num dado momento e perceberam que estavam nus. Mas antes disso, Eva, por causa do jogo de interesse, come do fruto. O jogo de interesse fez Eva pensar assim: se eu comer do fruto, eu vou ser igual a Deus. E aí eu vou poder ficar de igual para igual com Ele. Eu não vou poder mais precisar mais depender dEle. Eu não quero ficar dependendo de Deus. Eu quero ter meu próprio negócio, meu próprio ministério, minha própria vida. O jogo de interesse está sempre pensando assim. E Satanás entra na mente de Eva dizendo: você precisa de independência financeira, você precisa de independência profissional, você precisa parar de ficar dependendo. Eva, sai dessa, mulher. E Eva, jogando o jogo de interesse, ela resolve apostar alto em alguma coisa que deixaria ela independente de Deus. E aí, a desconexão começa na alma de Eva, e a dor de culpa, vergonha e consequência nasce e começa a crescer. Eva, caída já, Adão ainda estava de pé, pegou do fruto que ela havia comido e trouxe
e deu para Adão. O texto não diz que Adão deu o maior pito em Eva, porque ela mereceu. Deus nunca falou para Eva assim: Eva, não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus nunca falou com ela. Deus falou com Adão. Foi Adão quem falou para Eva: Eva, Deus mandou dizer, ou, como diz alguns irmãos pentecostais, eis que trago da parte do Altíssimo um recado para ti. E o recado, eis que te digo, diz o seguinte: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Eva não ouviu Deus falando, ela ouviu Adão falando. E ela come o fruto, por causa do jogo de interesses, tem alguma coisa que eu quero, e que Deus não quer para mim, mas eu quero para mim. Então, dane-se Deus, eu vou pegar o que eu quero. O jogo de interesses faz isso. Eu vou pegar o que eu quero, eu vou negociar o que eu quero, eu vou me envolver com o que eu quero. De noite a gente vai ampliar isso. E Eva cai. Ela já está afundada. Ela já vem com o fruto comido. Por isso que, quando se simboliza o pecado, a maçã já está mordida. Que, aliás, o fruto da ciência do bem e do mal não era uma maçã. Também não era um figo. Era o quê, pastor? Era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Com o que ela se parecia, pastor? Não sei, aí também já está querendo saber demais. Né? Eva leva o fruto já mordido para Adão. Quando Adão vê o fruto mordido na mão dela, ele devia ter dado um pito, mas não deu. O texto diz só que Adão pegou o fruto da mão dela e comeu. Por que Adão faz isso? Porque ele estava oferecendo a Eva um alívio da sua dor, chamado cumplicidade. E, gente, eu entendo Adão. Provavelmente no lugar de Adão eu faria a mesma coisa, porque eu sou desse, eu sou nobre. Eu não vou deixar minha mulher morrer sozinha nesse buraco. Se ela vai morrer, vamos morrer junto. Escuta isso. Adão oferece a Eva um alívio da sua dor, que é a cumplicidade. Mas quando você oferece cumplicidade para alguém que está dentro do veneno de culpa, vergonha e consequência, você entra com ele no veneno. Pronto, falei. Por isso, ministros de cura e conselheiros leigos precisam algumas vezes afirmar de forma dura, direta, dar uma de D, e afirmar para as pessoas: não serei seu cúmplice. Sabe, algumas vezes, algumas pessoas vêm ao meu gabinete e a culpa, vergonha e consequência está gritando na alma delas. E, em vez de oferecer cumplicidade, eu abro a ferida e aperto o dedo para doer mais. Então, essas pessoas que normalmente no final do atendimento elas dizem para mim: pastor, eu pensei que eu ia me sentir melhor, mas eu estou me sentindo muito pior. E normalmente eu digo: é de propósito e é para o seu bem. E faço uma carinha triste, porque eu estou triste mesmo nessas horas. A cumplicidade de Adão não sarou a ferida de Eva, mas deu alívio. Por quê? Porque quando a culpa, a vergonha e consequência grita na sua alma, é confortável dividir. Por isso, pessoas que decidiram não resolver culpa, vergonha e consequência, pessoas que decidiram continuar sentindo isso, continuar vivendo com isso, escondendo isso nas camadas escuras da alma, quem decidiu, ela começa a desenvolver uma necessidade patológica de passar para frente suas crenças. É padrão. Toda pessoa que resolve que ela vai viver de um determinado jeito, que ela própria acha errado, que ela própria entende
que está contrário aos valores dela, se ela resolveu viver daquele jeito, ela vai ser impulsionada psicologicamente a convencer outros a viver também. E cada vez que ela convence mais um, ela sente menos culpa. Não porque a culpa foi resolvida, porque foi empurrada ainda para níveis mais profundos do inconsciente. E se ela convence 2, 3, 4, 50, quanto mais gente ela convence a viver o que ela quer viver, mais confortável ela se sente. É por isso que você está notando um fenômeno nessa democratização da informação, essa democratização dos meios de comunicação através da internet. Todo mundo pode falar para o mundo ouvir. A gente não tem muita garantia que o mundo vai ouvir, mas que pode falar, pode. Nessa democratização, nós estamos notando tantos pensamentos bizarros sendo jogados na mídia. Tanta gente defendendo tanta coisa. Outro dia mandaram um vídeo para mim. Eu fiquei com vontade de vomitar na hora. Mas depois eu disse, deve ser a volta de Jesus, aí me alegrei. Mandaram um vídeo para mim com uma pessoa defendendo, numa Câmara Federal, num discurso de político, defendendo o direito que o cidadão de bem tem de fazer sexo com seu animalzinho de estimação, e ninguém tem nada com isso. Eu sempre soube que ninguém tem nada com isso, a vida é dele, não quero me meter na vida dos outros. Mas daí até criar uma lei para isso, para quê? Quer destruir a vida? Vai destruir sozinho para lá, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está atrapalhando. Mas quando o indivíduo quer viver algo errado, ele precisa convencer outros, porque a sensação de cumplicidade diminui a dor da culpa. E aí ele quer convencer outros a fazerem a mesma coisa, e quer convencer outros a serem cúmplices deles, a dizer, não tem problema, está tudo normal. Adão se tornou cúmplice de Eva, mas a dor de Eva continuou. E na cumplicidade, versículo 7 e 8, diz que a dor era grande, de forma que a desconexão começou a aumentar. Na desconexão, a intimidade corta. O texto diz que Adão e Eva cozeram folhas de figueira, envolveram as folhas de figueira, era meio que uma manufatura de folhas de figueira, cozeram, eu imagino que para fazer a folha amolecer e tomar contornos de tecido. E aí eles usaram aquelas folhas para costurar uma vestimenta. E usaram essa vestimenta para proteger a própria nudez, considerando que os dois estavam nus até aquele momento Mas agora eles sentem vergonha. Agora eles sentem culpa conjunta. Agora eles têm medo da consequência que vem aí. E o resultado disso é desconexão. Por que Adão tem que proteger as suas partes íntimas? Porque ele tem vergonha dele. E ele projeta a sua sensação de vergonha nas suas partes íntimas. Ele não quer olhar para si. Sabe, algumas pessoas que lutam com essa dor têm dificuldade de olhar no espelho. Dificuldade mesmo. Quando ela olha no espelho, ela sente uma sensação de resistência a si. Então ela começa a evitar o espelho. Adão não quer se olhar, porque a primeira desconexão é consigo mesmo. Mas ele também está desconectado com Eva, porque ele não quer que Eva veja sua intimidade, mas ele também não quer ver a intimidade de Eva. Culpa, vergonha e consequência faz com que a gente evite intimidade. Mas a gente não quer só que o outro não tenha intimidade comigo, eu também não quero ter intimidade com o outro. A sensação que a culpa, vergonha e consequência causa é de que se
o outro chegar muito perto, ele vai ver o meu pior. Não quero saber de ninguém na minha casa, não quero saber de ninguém no meu quarto, não quero saber de ninguém na minha intimidade, você para lá e eu para cá, porque a sensação é de que o outro vai ver meu pior. Eu li muitas vezes no rosto de pessoas sentadas na minha frente, quando eu descrevi as sensações dela para ela, rostos se iluminarem e me dizerem: pastor, se você sabe o que eu estou sentindo, significa que tem muita gente sentindo como eu, não é? É. Então eu não sou um ET? Essa sensação de desconexão cria no indivíduo a sensação de que todas as pessoas do mundo são normais e ela é anormal. E esse sentimento de anormalidade faz com que ela não queira que o outro a veja. Ela é a pior de todas as pessoas. Ela não quer ser vista. Adão e Eva protegem a sua intimidade um do outro. Eles não se envolvem um com o outro. Eles não se envolvem de verdade. Eles estão dentro de casa, vivendo na mesma casa, mas a culpa, a vergonha e consequência os impede de olhar para dentro um do outro, de abrir seu coração em intimidade com o outro, de dizer um para o outro qual a dor que o aflige, porque tem a sensação de o outro vai usar isso contra mim. Minha intimidade é só minha. Tem uma desconexão entre Adão e Eva, porque tem culpa, vergonha e consequência que eles não resolveram. Tem entre os dois uma cortina de folha de figueira cozida e costurada por eles, alguma coisa que deu trabalho para fazer, que os separa, porque a dor da culpa, vergonha e consequência afasta o outro da gente. Escuta isso. Se a gente parasse aqui, já valeria a pena você deixar o Espírito Santo tratar isso. Porque, gente, é ruim demais viver com o outro sem intimidade. É ruim demais viver com o outro com a sensação de eu não conheço ele e ele não me conhece. É ruim demais viver num mundo cercado de gente, mas ainda está sozinho. Com muita gente ao redor, mas ainda sozinho. Mas não para aqui. Porque Deus apareceu no jardim nessa hora. E o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, e eles esconderam entre as árvores do jardim. A desconexão entre Adão e Eva é feita através de folhas de figueira. A desconexão entre os dois e Deus é feita com muitas árvores. Você está aí? Então, do mesmo jeito que eles escondem a sua intimidade um do outro, eles escondem sua presença do Altíssimo. Precisa de umas folhinhas de figueira para me separar de você, mas precisa de um agrupamento de árvore para me separar de Deus. A sensação de Adão e Eva aqui é de desconexão total. Mas tem um detalhe importante. Deus estava andando no jardim procurando Adão e Eva. Na verdade, dando a eles a chance de serem encontrados. Porque eu não sei se você sabe, nem 1 milhão de árvores daria conta de esconder aqueles dois de Deus. Quando o portal abriu, já abriu com Deus sabendo exatamente onde Adão e Eva estavam. Mas ainda assim Deus gritou: Adão, onde você está? Era a oportunidade de estender as mãos
e alcançar a misericórdia. É por isso que a misericórdia é a chave. Você precisa aceitar ela. Você precisa aceitar que tem uma miséria operando em você e que tem alguém que consegue sentir a sua miséria e que, sentindo a sua miséria, esse alguém é capaz de trazer socorro para você. Deus é esse alguém batendo na porta. E é preciso aceitar que eu tenho uma miséria. É preciso aceitar que alguém não tem a miséria e que esse alguém está dando acesso a mim para me resolver. Adão não deu conta de aceitar a misericórdia de Deus. Então ele se afastou cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Esse afastamento do homem de Deus só pode ser refeito quando um outro homem, um outro ser humano, estende misericórdia. Nós, quando estamos afundados, ficamos cegados. Os nossos sentidos ficam embotados. E a gente realmente acredita que Deus não se importa, que Deus não quer saber. Sabe, todo mundo que lê o texto vê que Adão é que se escondeu atrás da árvore, não Deus. Todo mundo que lê o texto vê que Deus sai pelo jardim procurando Adão. Mas toda pessoa que vai contar a história, conta a história como Deus ficou muito chateado com Adão e Eva, e por causa de Deus ter ficado muito chateado, eles tiveram que pagar o pato, porque alguém tem que pagar o pato. Gente, pelo amor de Deus, qual parte de Deus está te procurando que você não viu no texto? O embotamento da mente, criado por culpa, vergonha e consequência, faz com que o indivíduo que sente a dor fuja de Deus, fuja de si mesmo e fuja do outro, mas põe a culpa nos outros e diz: os outros estão me abandonando, os outros estão me castigando, os outros estão me evitando, os outros não se importam comigo. Desde que eu cometi aquele erro, as pessoas estão sendo confrontadoras comigo, preconceituosas comigo. Porque eu cometi um erro. Na verdade, quem se esconde atrás da árvore é Adão. Quem faz folha para se proteger e proteger a própria intimidade é Adão e Eva. Deus não tem nada com isso, Deus está procurando. É por isso que Salomão sabiamente diz que se você quer se livrar do veneno, você precisa estender a mão e aceitar a misericórdia, alcançar a misericórdia, porque se você não aceitar a misericórdia, o veneno vai se tornando cada vez mais poderoso dentro de você. Adão tentou engambelar as coisas, como dizia a vovó, usando cumplicidade em vez de misericórdia. Mas a cumplicidade, ela sempre joga o jogo de interesses. Quem aceita cumplicidade, até que está querendo ajudar. Tanto é que reduz a dor. Mas quem aceita cumplicidade, tem o rabo preso. Pronto, falei. Mas não no sentido de que ela também está no mesmo erro, muitas vezes não está. Ela tem alguma coisa na história que ela quer ganhar. Por que Adão aceita cumplicidade com Eva? Não quero perder minha mulher. Eu amo essa mulher, sabe? Eu amo essa mulher. É assim que Adão pensa. Eu não vou perder ela. Se tiver que perder ela, eu me perco junto. Tem um jogo de interesse sendo jogado. A cumplicidade joga o jogo de interesse. A misericórdia não joga. A misericórdia aceita que tem uma miséria no outro.
A misericórdia aceita ajudar o outro a pagar o preço da miséria. Mas a misericórdia não desculpa. Não diz, não, está errado, está sim, está errado. A misericórdia não diz, coitadinho de você, coitadinho nada. Não tem nada de coitadinho. Como a cumplicidade alivia a dor, mas não cura a ferida, na maioria das vezes, claro, a gente tem exceção, tem exceções, mas na maioria das vezes, a cumplicidade só prepara o terreno para a ferida crescer cada vez mais. Quem procura cúmplices, em geral, vai afundar cada vez mais no mesmo problema e vai piorar cada vez mais. Quem alcança a misericórdia sabe que se expôs, sabe que aceitou que tem uma miséria operando. Quem se expõe à misericórdia não inventa desculpa, aceita o preço a pagar, se expõe. Deus, sabendo que o ser humano não dava conta de sair do nível da culpa, vergonha e consequência sozinho, porque ele já tinha optado pela cumplicidade, Deus bondosamente virou gente e veio morar entre nós. Deus virou gente, veio aqui, se fez humano e andou por aí, dizendo para um e para outro, ei, seus pecados estão perdoados. Gente, eu acho tão bonitinho quando Jesus falava isso com as pessoas. Seus pecados estão perdoados. Um homem está paralítico há anos, e a paralisia dele era resultado de culpa, vergonha e consequência. Vou falar um pouco mais disso amanhã. E eles levam o homem até Jesus, para Jesus curar o homem. E Jesus olhou para ele e falou assim, olha, os seus pecados, os seus muitos pecados, estão perdoados. A misericórdia de Deus flui melhor quando a gente olha no olho de alguém. Mas é preciso que esse alguém flua a misericórdia. E é preciso que quem está buscando a misericórdia queira alcançá-la. Mas a misericórdia de Deus flui melhor no olho de alguém. Alguém da mesma espécie que eu. Porque quando eu olho para a misericórdia nos olhos de Deus, ela fica embotada, estranha, feia. Deus é lindo, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. Deus nunca está de cara feia, Ele está sempre sorrindo, Ele sempre quer o seu bem, Ele sempre está disposto a pagar o preço do seu erro, do seu pecado. Deus está sempre disposto a te alcançar, Ele está sempre te procurando perdido no meio do jardim, mas você não vai ver isso. Deus grita, Adão, onde você está? Adão vira para ele e fala, corre! Pelo amor de Deus, eu fico pensando, onde que Adão está com a cabeça? O Criador está procurando ele. Sabe o que eu acho que gente que está sofrendo de culpa, vergonha e consequência deve fazer quando ouve a voz de Deus? Larga tudo e corre para ele. Se joga nos pés dele e fala, se quiser me matar, mata, mas eu sou seu. Vai matar o que é seu. Você é meu dono. Eu não te largo. Adão foge, porque culpa, vergonha e consequência produz esse impulso. E, gente, isso é meio que não tem jeito. Não tem jeito. É fácil você falar sobre isso com uma pessoa que está vivendo e mostrar para ela. Mas você conseguir viver quando você está vivendo, é quase impossível. Quando o veneno mortal da culpa, vergonha e consequência toma uma alma humana, é como se ele parasse de pensar. Naturalmente, a desconexão acontece. A desconexão com o cônjuge, a desconexão com a família, a desconexão com a igreja, a sensação de peixe fora d'água vai tomando conta da alma da pessoa e ela fica desconectado. E não há nada que ela possa fazer porque está nela.
Não, eu sinto que eu não faço parte. Todo mundo sabe que ela faz parte, mas ela não sente que faz parte. Desculpa. Ela não sente que faz parte. E isso parece mágica. E aí é necessário que o socorro venha de alguém que consiga ter misericórdia na mesma raça, no mesmo nível, porque ela precisa captar a misericórdia aqui com os 5 sentidos. Os olhos dela precisam ver alguém que lhe estenda a mão. Eu fico imaginando a mulher adúltera olhando para os olhos de Jesus e vendo, ele está me olhando de outro jeito. Todos os outros com pedra na mão estavam me olhando de um determinado jeito, mas ele me olha de outro jeito. Eu consigo entender perfeitamente quando aquele rapaz se lembrava dos seus tempos de prostituição homossexual e sentia muita culpa e queria cometer suicídio, mas então no meio da ministração ele se lembra do ato mais vergonhoso que ele praticou na vida e na visão que ele tem daquele momento ele vê Jesus presente. E eu pergunto, o que você vê nos olhos de Jesus? Ele disse, ele me ama. Eu consigo compreender perfeitamente que isso faz toda a diferença. Mas é preciso coragem para olhar nos olhos de alguém, porque a desconexão criada pela culpa, vergonha e consequência faz a gente ficar com os sentidos embotados e a gente tem certeza absoluta que quando a gente olhar nos olhos de alguém vai haver acusação lá. A gente tem certeza absoluta que o outro não vai olhar para a gente com compreensão. E como a gente tem certeza, a gente prevê e para a gente a nossa previsão já é real. Adão e Eva viveram isso. No meu livro, Uma Visão de Cura, que eu recomendo porque o autor é bom, conheço ele inclusive. No livro Uma Visão de Cura, eu falo do momento em que Jesus fez uma ministração emocional para sarar a alma de Pedro dessa dor horrível de culpa, vergonha e consequência. Quando Jesus faz Pedro voltar lá atrás na hora da dor. E sabe o que mais causou dor em Pedro? Que Lucas diz que ele saiu correndo. Tanta dor que ele sai correndo da reunião. Entra mato adentro, vai lá debaixo de uma árvore, senta e chora desesperadamente de dor, de culpa, vergonha e consequência. Sabe o que faz Pedro sentir essa dor? Lucas é o único que conta essa cena. Ele tinha câmeras especiais no local, então ele pegou um detalhe que as outras emissoras não pegaram. Lucas registra que Jesus estava sendo julgado antes de Pedro trair. O julgamento estava acontecendo, Pedro estava no meio do povo. Na hora que Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou. Jesus estava num lugar alto, tipo um pouco mais alto que essa plataforma aqui, e o povão que assistiu o julgamento ficava mais ou menos no nível de vocês. Pedro estava aí no nível de vocês, não, que estou falando que vocês sejam o Pedro da história, claro que não. Mas o Pedro estava aí no meio do povo, e Jesus estava aqui em cima sendo julgado. Quando o galo cantou, o galo foi o link. Jesus ouviu o galo e olhou para Pedro, que estava lá no meio. Pedro ouviu o galo e olhou para Jesus. E as câmeras pegaram esse olhar, dos dois se olhando, e claro, eles deram uma paralisada na cena, e deram assim uma virada de 180 graus, para poder perceber bem a cena, Pedro e Jesus se olhando. Foi quando Pedro olhou nos olhos de Jesus, que ele começou a chorar. Sabe aquele choro que parece que vai explodir, você tem que sair do ambiente, senão você vai dar vexame? Pedro, correndo, ele foi dar vexame lá fora, debaixo de uma árvore, sentado, e chorou de gritar. Sabe aquele choro que você chora e faz... Parece que vai afogar no choro, Pedro chorando. Sabe o que ele viu nos olhos de Jesus? Ele viu misericórdia.
Pedro acabou de negar Jesus pela terceira vez. Ele olha nos olhos do mestre, e nos olhos do mestre tinha uma mensagem. Ei, meu filho, fique em paz. Lembra que eu te falei que ia ser assim? Fica tranquilo, vai dar certo. E sabe o que é culpa, vergonha e consequência faz a gente pensar numa hora dessa? O sujeito, além de tudo, ainda é bonzinho ainda. É o bonzinho. Depois de tudo que eu fiz com ele, ainda vem para cá ser bonzinho ainda pro meu lado. Dá uma raiva, vontade de socar o indivíduo que está sendo bonzinho com a gente. Jesus estava procurando Pedro, enquanto Pedro estava desenvolvendo culpa, vergonha e consequência. Deus estava procurando Adão, enquanto Adão estava desenvolvendo culpa, vergonha e consequência. Então, quando Salomão diz que você precisa alcançar a misericórdia, ele está dizendo que, na verdade, a misericórdia esteve sempre ao seu alcance. E você não consegue alcançar a misericórdia porque você não cai na real que a culpa, vergonha e consequência está sugando a sua prosperidade. Você se engana igual Caim e diz, não, minha prosperidade está aqui de pé porque eu sou esperto. Esperto nada. Culpa, vergonha e consequência está sugando a sua prosperidade. Você não consegue alcançar a misericórdia porque você não cai na real que é preciso confessar, é preciso deixar alguém ver toda a sua chaga, do tamanho que ela é, do jeito que ela é. Você não consegue alcançar a misericórdia porque não consegue deixar, tomar uma atitude, abandonar o jogo de interesse e dizer, tô fora, acabou, para mim já era. Jesus falando desse ato de deixar, e eu já estou terminando. Jesus falando desse ato de deixar, ele falou para os seus discípulos assim, se a sua mão direita é que está sustentando essa dor de culpa, vergonha e consequência, corta ela. Se é o seu olho direito que está sustentando isso, arranca ele. E, gente, claro, que seja lá o que for, que sustenta o indivíduo com a mão direita, cortar a mão dele não adianta nada. E não, Jesus não está falando de cortar a mão. No Oriente Médio tem alguns países que quando o indivíduo é pego roubando, eles cortam a mão dele. E tem todo um simbolismo por trás do cortar a mão. Mas tem-se notícias de gente de mão cortada roubando. Eu não sei o que eles fazem. Eu não sei como eles fazem para roubar de mão cortada, mas eles roubam. Porque cortar a mão não resolve. E Jesus nem estava falando de cortar a mão. Jesus estava falando desse ato de deixar. Dessa atitude. Eu decidi. Estou dentro. Eu decido de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu resolvi que eu não quero isso para a minha vida. Salomão está dizendo que sem uma postura minha, eu não vou alcançar a misericórdia. Mas a misericórdia sempre esteve disponível. A misericórdia mais difícil de ser alcançada é a minha própria misericórdia. Mas a misericórdia de Deus está solta, abundante, jorrando feito um oceano. Sempre. Deus nunca, 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 nunca se reteve de liberar a misericórdia dele. A misericórdia do meu irmão não é tão fácil quanto a de Deus. Porque no meio da multidão tem um ou outro que vai liberar a misericórdia. Mas Deus sempre vai deixar alguém disponível para me trazer misericórdia. Eu só preciso procurar essa pessoa. Eu só preciso buscá-la.
E em tempos em que a misericórdia é mais necessária, Deus está levantando um exército de gente capaz de estender misericórdia. E quando eu falo de um exército de gente capaz de estender misericórdia, eu estou falando de você. E eu estou falando dos seus discípulos, do seu programa de cura e das pessoas que você está influenciando e cuidando por aí afora, que eu sei, me contaram que você está cuidando de muita gente. Todas essas pessoas fazem parte de um exército de pessoas que estão aprendendo a estender misericórdia. Então já não está tão difícil achar quem estenda misericórdia. Deus estende misericórdia, o outro estende misericórdia, mas a parte mais difícil é você alcançar a misericórdia ao estender misericórdia para você mesmo. Sabe, algumas vezes, no nosso ministração de cura interior, a gente nota que a culpa, a vergonha e consequência é tão séria na vida da pessoa e que o problema dela é sempre com ela mesma, que a gente faz uma dinâmica que a gente chama de perdoar a si mesmo. Nós temos uma dinâmica nas nossas ministrações de cura interior que a gente chama de ministração da cadeira. O indivíduo coloca uma cadeirinha na frente e ela imagina que a pessoa que a feriu, que a ofendeu, está ali na cadeira. E aí, como diria a Maguinha, larga o doce. Até hoje eu estou tentando entender o que a Maguinha quer dizer quando ela fala larga o doce. Mas a expressão é bonitinha, então eu uso às vezes. E conta para a pessoa todo o mal que ela fez, desabafa, grita, às vezes xinga. Eu me lembro de uma que ficou na história, a pessoa quebrou a coitada da cadeira toda. E aí eu fiquei pensando, agora eu sei por que não recomendamos que coloque a própria pessoa na frente. Deixa só a cadeira e usa a imaginação. Mas nessa ministração, onde a pessoa vai perdoar ela mesma, aonde ela vai estender misericórdia para ela mesma, muitas vezes nessa ministração, a gente recomenda que a pessoa coloque ela mesma na cadeira. Vamos combinar uma coisa? Nós vamos dissociar você e a sua alma, põe sua alma na cadeira e conversa com ela aí. E fala para ela todo o mal que ela fez, que você está com raiva dela, para você perdoar ela. Porque muitas vezes, a nossa maior dificuldade é com a gente. É a gente que não consegue estender misericórdia para a gente. Aquela senhora que citei ontem e hoje de manhã, que havia feito 3 abortos, no choro dela, ela gritava o tempo todo, pastor, como eu posso ser uma pessoa tão má? Eu não consigo entender como eu posso ser uma pessoa tão má. Eu tive que dizer para ela que eu consigo entender como você consegue ser uma pessoa tão má. E eu estou aqui para amar você desse jeito, má. Porque antes de sair desse lugar de má, você precisa aceitar que está aí e que é amada aí. A maioria das pessoas que estão debaixo desse peso, elas estão adiando o dia em que elas serão aceitas. Porque ela diz assim, um dia eu vou melhorar e nesse dia eu vou deixar as pessoas me aceitarem. Sabe o que Adão e Eva estavam esperando? E se Jesus não tivesse vindo, estavam esperando até hoje. Adão e Eva estavam esperando o dia em que eles iam se recompor, que eles iam se recuperar, então eles iam marcar um encontro com Deus e iam conversar com Ele de novo. Sabe quando é que isso acontece? Nunca. Então você tem que deixar Deus entrar na sua casa suja, nojenta, nu, rasgado, fedorento. Você tem que deixar Deus entrar na sua casa e te ver desse jeito. É você que é o problema. Adão e Eva se esconderam atrás das árvores e não deixaram a sujeira vir. Tem uma dor avassaladora escondida no inconsciente de muitos de nós que a gente não resolve nunca, porque não tem coragem de resolver. A gente até que encontrou cumplicidade, então a dor não dói tanto.
mas a ferida não sarou. Eu quero fechar orando por isso. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que a tua graça soberana faça a intervenção. Eu oro em nome de Jesus, para que a tua graça soberana toque esse relacionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque, Senhor, esse relacionamento que foi quebrado, esse relacionamento que foi destruído, porque eles foram se afastando por causa da dor, da culpa, vergonha e consequência. Eles foram se afastando, até estar tão longe que eles não conseguem reconectar. Senhor, cura a chaga, cura a ferida e restaura o relacionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toca nessa pessoa que ora conosco, através da internet, através da transmissão. Toca nessa pessoa, Senhor, que está conosco, e faz, Senhor, o coração dela ser quebrantado, liberando cura, liberando libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.